Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para o primeiro duelo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Uma final que promete daquelas, e a gente vai ver dentro de campo quem será o campeão da Copa do Brasil 2024. E vamos trazer também o provável time do Flamengo, porque o técnico Felipe Luiz quebrou o protocolo e esboçou o time na véspera de um jogo. E tem novidade no setor ofensivo. Eu, pelo menos, não imaginava que o técnico Felipe Luiz fosse montar o setor ofensivo dessa maneira. Vamos trazer para vocês também o meio de campo, quem joga Everton Araújo, Alcaraz, quem começa essa partida. E na zaga, o Léo Ortiz vai fazer dupla de zaga com o Léo Pereira ou com o Fabrício Bruno? Nós falaremos já no vídeo de agora. Tem também uma entrevista do Rodolfo Landim, que também está dando o que falar, uma repercussão extremamente negativa nas redes sociais sobre as palavras do mandatário. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Antes de falar de Flamengo, vamos falar da notícia do dia até o momento. Você sabia que Marcelo, lateral esquerdo, não é mais jogador do Fluminense? Pois é, cara. As últimas horas no tricolor carioca foram animadas. Ontem, sexta-feira à noite, o Fluminense recebeu o Grêmio no Maracanã. O jogo estava 1-0 para o Fluminense, aos 44 do segundo tempo, e aí o Marcelo ia entrar na partida. Só que ele falou alguma coisa para o Mano Menezes ali na beira do campo, que o Mano Menezes não gostou nem um pouco, muito pelo contrário, falou que ele não ia entrar mais, deu, entre aspas, um empurrãozinho no Marcelo, mandando ele sentar novamente no banco. E aí, na entrevista coletiva, o Mano Menezes revelou que não gostou do que ouviu do Marcelo naquele momento que ele estava ali passando as orientações para o lateral esquerdo. E, segundo eu apurei, o Marcelo pediu para o Mano, entre aspas, não falar mais com ele e não encostá-lo para fazer média com a torcida. O treinador ficou revoltado naquele momento. Quem viu as imagens, eu não posso botar as imagens aqui por conta de direito de transmissão, mas quem viu as imagens pôde ver um treinador revoltado e respondeu que o jogador não ia mais entrar, mandando ele sentar no banco novamente. E aí, antes mesmo da discussão, ainda tem esse detalhe. Houve um pequeno desentendimento. Inicialmente, Marcelo não havia reclamado em palavras, mas fez cara de poucos amigos ao ser chamado para entrar em campo nos últimos minutos da partida. Gente, vamos lá. E aí, beleza, aconteceu isso. Hoje, sábado pela manhã, teve uma reunião entre Marcelo, diretoria do Fluminense, e o contrato foi rescindido. O jogador não faz mais parte do elenco tricolor, ou seja, não é mais jogador do Fluminense, está livre no mercado. Antes de mais nada, eu quero falar que isso é uma visão minha, ninguém é obrigado a pensar como eu. Eu, particularmente, eu me desapontei com o Marcelo, porque, cara, o Marcelo na lateral esquerda, acho que foi o melhor jogador que eu vi. Mentira, teve o Roberto Carlos também que eu vi jogar. Mas, enfim, é top 3 aí da posição, óbvio, de brasileiro que eu tô falando, que eu vi jogar na lateral esquerda. Só que, como pessoa, algumas atitudes dele, de fato, chamam a atenção de maneira extremamente negativa. Recentemente teve um vídeo que viralizou de um fã pedindo para tirar foto com ele, e ele falando pro fã, não encosta em mim. Teve outro vídeo, ele dando pouca atenção a uma criança, que também viralizou. Ou seja, parece não ser muito simpático. Tranquilo, até aí, assim, quem tem o Marcelo como fã fica muito triste. Para mim, tô nem aí, não vou dar moral pro Marcelo. Aí no jogo contra o Vitória, o Marcelo no meio do jogo virou para repórter da transmissão, sabe quanto é que tá o jogo do Real e do Barcelona? Pô, calma aí, cara. O cara jogando uma partida extremamente importante para o Fluminense, clube que teoricamente ele torce, o clube que ele tem um carinho enorme, que é tratado como um ídolo, ele mostrando que ele não tá nem aí pro Fluminense. E agora ele faz isso com o técnico Mano Menezes. Gosta ou não do Mano Menezes, ele é o treinador, existe uma hierarquia. O Marcelo não pode fazer isso. Mais uma bola fora do Marcelo, que está livre no mercado. Você quer no seu time? Obviamente o torcedor do Flamengo não vai querer. Mas não é só o torcedor do Flamengo que assiste ao canal Vene Casagrande. Deixe seu comentário aí. Falando de Flamengo agora, galera, bastidores da política do Flamengo lá na Gávea. Porque o Getúlio Brasil, VP do Fla Gávea, responsável aí por muitas obras da Gávea, da sede oficial do Flamengo, não foi convidado para a inauguração das novas quadras de basquete, evento que acontece nesse sábado com a presença do Marcelinho
e isso chamou atenção lá nos corredores da Gávea, muita gente falando sobre isso. Eu recebi a informação e, de fato, ele não foi convidado. Rodrigo Duns, que é o atual VP geral jurídico do Flamengo e também candidato da situação para a eleição de dezembro, foi o responsável aí por esse evento, tá lá fazendo o evento. E por falar em gestão, Landim deu uma entrevista ao jornal O Globo, e o presidente do Flamengo, ai meu Deus do céu, é difícil, é o tal me ajuda a te ajudar, Landim. O presidente do Flamengo culpou o calendário por resultados aquém da expectativa na temporada e também voltou a defender Marcos Braz. Sobre o calendário, ele disse o seguinte, abre aspas, a gente tenta qualificar o plantel para ter um grupo de jogadores mais ou menos do mesmo nível. É uma maneira de rodá-los. Se houver necessidade, os caras pegam e botam 14 jogos dentro da Copa América ou da ata FIFA. São 38 rodadas, se referindo ao Campeonato Brasileiro. Um campeonato super competitivo. Eu qualifico o meu time e aí sou obrigado a ceder uma... Ele falou essa palavra, eu vou ter que repetir, uma porrada de jogadores. São eles que me tiram do Campeonato Brasileiro. E ele defendeu o Marcos Braz. Gente, vamos lá. É o seguinte, Landim, essa desculpa pela forma como o Flamengo não disputa o Campeonato Brasileiro não cola. Porque o Flamengo está menosprezando o Campeonato Brasileiro desde 2020, ano que foi campeão pela última vez da competição, ainda com o Rogério Ceni, vocês vão se recordar. De lá para cá, o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Eu não tenho o número exato, mas não foram, sei lá, 15 rodadas, duvido. Então, não dá para o Rodolfo Landim dar uma desculpa como essa. Na verdade, o Flamengo não disputa o título do Campeonato Brasileiro porque menosprezou esse ano. E não foi só o Tite que menosprezou, porque essa decisão foi da diretoria. Foi a diretoria que menosprezou. Em vários momentos, quando tinha a possibilidade de se manter na liderança, o que o Flamengo fez? Poupou. Foi assim contra o São Paulo, quando estava na liderança. Poupou contra o São Paulo vários jogadores importantes pensando na Copa do Brasil, que teoricamente é uma competição que está abaixo do Campeonato Brasileiro. Então não dá para o Rodolfo Landim vir com essa lorota de que o problema é o calendário, data FIFA. Gente, não é isso. Não é isso. Não é isso. O problema do Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro é o Flamengo não valoriza a competição. E não tem valorizado há muito tempo. Então, Landim, na boa, não tente tratar o torcedor como otário, como palhaço, porque essas palavras parece que o torcedor não entende nada de Flamengo. É só você olhar como o Flamengo jogou o Campeonato Brasileiro nessa temporada. Estamos na 32ª rodada e o Flamengo não é postulante ao título do Campeonato Brasileiro, mesmo com investimento de milhões, mais de 300 milhões investidos nessa temporada. É uma falta de respeito com o torcedor, Rodolfo Landim, falar isso. Na boa, assume a culpa, assume o erro. Fala, nós não desempenhamos da forma que nós gostaríamos. Peço desculpa ao torcedor, ponto. É isso. E defender o Marcos Braz, você tá de sacanagem, né, Rodolfo Landim? O Marcos Braz bateu num torcedor do Flamengo dentro de um shopping, quando na verdade ele deveria estar na Câmara dos Vereadores, porque ele também é vereador do município do Rio de Janeiro, e ele faltou esse dia. Para quê? Para ir comprar presente para a filha, como o próprio relatou. Bateu num torcedor junto com um segurança, amigo, sei lá quem é aquele cara, mordeu a virilha desse torcedor, mentiu, usou as dependências do Flamengo para dar uma entrevista coletiva mentirosa, e você me vem defender o Marcos Braz, cara. Tem seus méritos, claro que tem seus méritos. Por exemplo, o Gabigol foi parar no Flamengo graças ao Marcos Braz. Era o único dirigente que queria a contratação do jogador na ocasião. Tem vários méritos. Bastidores, ele tem vários méritos. Agora, você defendeu o Marcos Braz, que se fosse em qualquer outra empresa já teria sido demitido há muito tempo. Vide o que aconteceu em 2023. Uma temporada melancólica do Flamengo. Sobretudo, o senhor Marcos Braz como vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, Landim, na boa, que entrevista horrível que você deu para o jornal o Globo. Bola fora, mais uma vez, do atual mandatário do Flamengo, que vai se tornar CEO do Flamengo caso o Rodrigo Duns ganhe as eleições em dezembro. Polêmica envolvendo Gabigol e Lohan. Para vocês entenderem, vou contextualizar. Ontem, o Lohan e o Gabigol, antes do treino, postaram um vídeo
nas redes sociais, um history no Instagram, e comentaram a premiação da Bola de Ouro, que foi o assunto mais polêmico da semana aí, que o Vinícius Júnior acabou não levando. E mostraram, digamos assim, tal como, todos não, né? Mas a grande parte dos brasileiros, e também mundo afora, eu vi muita gente não gostando nem um pouco da decisão, e eles dois mostraram também que eles não gostaram da decisão da revista da France Football, organizadora do evento, em coroar o Rodri, o espanhol Rodri, como o melhor do mundo. No vídeo, eu não vou botar aqui porque, enfim, tem questão de monetização, não sei se eu posso acabar perdendo a monetização do vídeo. E aí o Lohan, junto com o Gabigol, o Lohan vira e fala assim: bora treinar, né, tropa? A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. O Lohan meteu essa no vídeo. E aí o Gabigol foi e emendou: France Football, malucão. O Gabigol foi cornetando a revista que organiza o evento. E aí hoje o jornal AS da Espanha, um dos principais jornais da Espanha e da Europa, se revoltou, ficou revoltado com o vídeo publicado pelos dois jogadores do Flamengo. E aí disse o seguinte, abre aspas para o jornal AS: é inadmissível a rejeição de dois brasileiros a Rodri pela Bola de Ouro. Lohan e Gabigol publicaram em suas redes sociais esse vídeo que falta ao respeito ao meio-campista espanhol por seu prêmio. Também insultaram a France Football, escreveu o jornal AS. E aí teve essa crítica, isso aí tá rodando o mundo. Muita gente criticando o Gabigol e o Lohan, muita gente achando exagero da parte do jornal AS, porque teoricamente foi apenas uma brincadeira. Eu vou ser bem sincero, se eu tivesse no lugar do Lohan, eu nunca faria isso, porque o Lohan é um jovem, uma joia brasileira, que pode futuramente ter a possibilidade e a oportunidade de jogar no futebol espanhol, por exemplo, e aí ele já chega com uma certa rejeição, porque eles não vão esquecer disso. Até porque, teoricamente, o Lohan está insultando o Rodri, que é espanhol. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. E só uma observação, um pequeno detalhe: o empresário do Lohan é o mesmo empresário do Vinícius Júnior, tá? Então, enfim, fica essa observação e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Gabigol e o Lohan erraram, exageraram na brincadeira, tem que focar no futebol, ou exagero da parte do jornal AS? Quero a opinião de vocês, vocês podem comentar à vontade. E por falar em Gabigol, ele postou também nas redes sociais, em seus stories, uma cena da série do Michael Jordan, The Last Dance, que é uma baita série, inclusive. Ele postou a imagem com a mesma frase e falando The Last Dance. E aí tá muita gente ligando ao fato de a final da Copa do Brasil ser a última decisão do Gabigol com a camisa do Flamengo. Eu não vou fazer essa ligação, mas isso aí tem muita gente fazendo essa ligação, e de fato a gente sabe que a chance de ser a última dança do Gabigol com a camisa do Flamengo é muito grande. Eu acho muito pouco provável o Gabigol renovar, independentemente de quem vença a eleição em dezembro. Eu acho muito pouco provável. E aí, segundo o jornal Metrópole, a diretoria do Flamengo está surpresa com o fato de Gabigol não ter assinado pré-contrato com outro clube até agora, já que poderia tê-lo feito a partir de julho. O clube carioca só pretende retomar o assunto de renovação contratual com o atacante após as finais da Copa do Brasil. Com todo respeito ao site Metrópole, essa atual diretoria não pode fazer isso. Seria um erro renovar o contrato do Gabigol, sendo que tem eleição dia 9 de dezembro. Estamos no dia 1º de dezembro. Daqui a um mês praticamente a eleição. E aí eles vão renovar o contrato. E se a situação não ganhar, a oposição ganhar? E se a oposição não quiser a permanência do Gabigol? Já fizeram esse erro, entre aspas, com o Felipe Luiz. Então, eu acho um erro se a diretoria atual renovar antes das eleições. E a gente sabe que o Gabigol não assinou um pré-contrato porque ele está em baixa, gente. Ninguém está oferecendo o que ele acha que pode ganhar ou perto daquilo que o Flamengo dá para ele hoje em dia. Um dos maiores salários do futebol brasileiro. Agora eu vou entrar num assunto aqui que gerou muita polêmica hoje lá no SBT Esporte Rio. A Fernandinha Maia, apresentadora do programa, me perguntou se eu achava que se o Flamengo fosse campeão da Copa do Brasil esse ano, seria um prêmio de consolação. E eu acho que sim, mas não por achar que a Copa do Brasil é um torneio comum, é um torneio qualquer, que não vale de nada. Muito pelo contrário, eu acho a Copa do Brasil um baita torneio, embora
esteja abaixo, na minha visão, de Libertadores e Campeonato Brasileiro, eu acho sempre que o Flamengo tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois priorizar a Copa do Brasil, mas a questão não é a Copa do Brasil, é uma baita competição, difícil de ganhar. Inclusive o Flamengo vai enfrentar uma grande equipe na final, que é o Atlético Mineiro. Tem uma premiação milionária, é muito difícil de ganhar. Mas se tratando de Flamengo em 2024, eu acho que será um prêmio de consolação pela forma como o Flamengo perdeu as outras competições. Em relação ao Campeonato Brasileiro, por exemplo, em que momento o Flamengo priorizou, disputou, performou dentro de campo para buscar o título do Campeonato Brasileiro? Em nenhum momento o Flamengo menosprezou o Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores, eu nem preciso dizer que a campanha do Flamengo na Libertadores esse ano foi um fiasco, foi patética, foi vexatória. O Flamengo passou na fase de grupos aos trancos e barrancos. A gente vai se lembrar disso. O Flamengo não venceu o Milionários, era um grupo totalmente fácil. Passou em segundo, foi eliminado na competição para o Peñarol em 2 jogos, nas quartas de final, quando o Flamengo não conseguiu fazer um golzinho sequer no time uruguaio. E o Botafogo mostrou que o vexame do Flamengo foi muito grande, quando goleou o Peñarol por 5-0 no jogo de ida, e no jogo da volta teve o luxo de botar time reserva. Então, com todo respeito, não dá para a gente normalizar a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Diante disso, eu acho que mesmo ganhando a Copa do Brasil, será um ano fraco do Flamengo. Por isso que eu acho que será um prêmio de consolação. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Não concordam? Lembrando, pessoal, isso é uma democracia, cada um tem a sua opinião. Não quero xingamentos aí nos comentários, um torcedor xingando o outro, nada disso. Vamos respeitar a opinião de todo mundo e respeitar também quem pensa diferente. Outro assunto aqui, galera. Gerson convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra a Venezuela e Uruguai na próxima data FIFA, nos dias 14 e 19 de novembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Gerson merece, na minha opinião, o melhor jogador do futebol brasileiro. Tem Luiz Henrique também no Botafogo, que também não é nenhum exagero, caso alguém pense nele, mas o Gerson está jogando muita bola e merece muito essa convocação. É ruim para o Flamengo? Eu acho, claro que é. O Pedro se machucou pela seleção brasileira, a gente não pode esquecer disso. Mas a gente também tem que pensar no lado profissional do jogador, que é sempre bom você ser lembrado e defender a camisa da sua seleção, que é o caso do Gerson. Preparação para o jogo de domingo. Alexandre e Davi Luiz estão treinando com o grupo normalmente, uma baita notícia. Não, Davi Luiz é reserva, eu sei, mas é um jogador importante, experiente. É sempre bom ter um jogador desse nível, seja no banco de reservas ou dentro de campo. Já Alexandre, a gente sabe que é titular, até porque o Ayrton Lucas vem fazendo partidas terríveis. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar da escalação do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro, porque o Felipe Luiz fez aquilo que ele não é de costume, esboçar time na véspera de um jogo. Mas ele esboçou Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandre na lateral esquerda, jogador que estava como desfalque aí e está de volta, Everton Araújo, mantido no time titular na vaga do Pulgar, que está suspenso, Gerson e Arrascaeta, no meio de campo. E aí a trinca ofensiva, Gonzalo Plata, Michael e Gabigol. Eu imaginava que ele fosse começar com Alcaraz no meio de campo e tendo 2 atacantes, Michael e Gabigol. Mas ele mantém o Gonzalo Plata e não bota o Alcaraz, deixa o Alcaraz como opção no banco de reservas. Eu quero saber, você, torcedor, qual é a sua opinião sobre esse time para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo no Maracanã, 4 horas da tarde, casa cheia. A diretoria do Flamengo espera ter aí pelo menos 65 mil pessoas presentes no Maracanã. Mas eu quero a sua opinião sobre esse time aí que o Felipe Luiz esboçou. O Flamengo está preparando uma grande festa no Maracanã para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que acontece neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília. O estádio será palco de uma verdadeira celebração rubro-negra, com queima de fogos, fumaça, mosaicos e uma série de itens que prometem transformar o ambiente em um espetáculo para os torcedores e jogadores. As torcidas organizadas do Flamengo uniram forças com o clube para essa festa, planejando um show visual com cores do time e muitas surpresas. As torcidas divulgaram orientações específicas para quem vai ao Maracanã no jogo de ida. Os organizadores pedem que a torcida chegue cedo,
Cante durante os 90 minutos e colabore com a festa ao segurar e arremessar os rolos de papel higiênico nas áreas superiores das arquibancadas, para que tudo fique sincronizado na entrada do time em campo. O planejamento da festa inclui um mosaico 3D especial, 150 bandeiras de mastro, 22 mil bandeirolas e 24 mil rolos de papel higiênico, criando um visual único e empolgante. Para dar vida a essa celebração, o clube já garantiu mais de 56 mil ingressos vendidos e espera pelo menos 65 mil torcedores presentes. Não haverá venda de ingressos no dia da partida, então o clube orienta que quem ainda não adquiriu, procure alternativas antecipadamente. A Prefeitura do Rio também organizou um esquema de segurança reforçado para o evento, com interdições de trânsito no entorno do Maracanã a partir do meio-dia, que só devem ser liberadas após as 20 horas. Os portões do estádio devem abrir antes das 14 horas, em função do grande número de torcedores esperado e da magnitude da partida. Mais de 2.000 pessoas estarão envolvidas na segurança, incluindo 940 agentes da Polícia Militar, 270 profissionais da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Guarda Municipal, além de equipes de outros órgãos públicos. Com todo esse planejamento e dedicação, a final promete ser inesquecível, tanto para quem estará no estádio quanto para quem acompanhar de casa, reforçando o apoio da nação rubro-negra ao Flamengo nessa disputa histórica.